Olá, você sabe do que se trata a matéria de epistemologia da ciência? Mas para falarmos antes de epistemologia da ciência, é necessário voltarmos antes para a teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento é a disciplina que estuda os fundamentos do conhecimento. Dentro dos fundamentos do conhecimento, vemos que a teoria do conhecimento busca em si os tipos de conhecimento. Quais são os tipos de conhecimento que temos ou que adquirimos? Os tipos de conhecimento que a teoria do conhecimento estuda são os conhecimentos prático e teórico. Esses tipos de conhecimento, vamos ver que existe um conceito chamado práxico. Esse conceito prático é aquele que a ciência, na qual vamos falar de epistemologia, se ocupa, ou seja, quando temos uma ciência, ela busca constatação daquela teoria. Então, ela vai na prática, aplica aquele conceito prático na teoria e assim temos as descobertas da ciência. Isso se dá por uma metodologia e vemos isso a partir da Idade Moderna, como, por exemplo, o método cartesiano. Filosofia da ciência. É obrigação da filosofia perguntar pela possibilidade do conhecimento científico. Quando nós pensamos a ideia do conhecimento, é essa transformação da realidade. O conhecimento científico é conhecer a lógica externa da ação da realidade. Nos perguntamos também, qual é a tarefa da epistemologia? A tarefa da epistemologia é perguntar pela realidade do conhecimento científico. Porém, vale ressaltar uma coisa muito importante, que antes de qualquer discussão da ciência, temos que nos perguntar se é possível um conhecimento empírico. Temos que ter em mente também que o conhecimento empírico é a filosofia que está na base da ciência. E também, sem esse conhecimento empírico, não tem ciência. Voltando na tarefa da epistemologia. A tarefa da epistemologia também é construir uma teoria que nos justifique o conhecimento científico. E a base desse conhecimento científico, como já mencionado, é o conhecimento empírico. Revolução científica. Se perguntasse para você o que é revolução científica, você saberia me responder? Talvez você falaria que é uma transformação diversa nas áreas do campo da epistemologia. Você talvez poderia acertar, mas também a revolução científica ela entra um pouco no campo da descoberta como que eu posso dizer, o nascer da ciência, onde você possivelmente vai descobrir como talvez até mesmo surgiu a internet, um computador, celular, luz. E dentro desse campo da revolução científica, ele vai abranger um método que a gente podemos falar que é o método da dedução. No século XIV, começa a mudar esse método, saindo da dedução para a indução, assim fazendo um teste empírico, partindo para o campo da indução, que entrará num método descritivo, que partirá de um princípio da ciência. Esse princípio da ciência ele irá partir para o princípio da indução, que entrará num processo de, a partir das experiências que tivermos, num processo de avaliação, observação, que vamos ter uma definição, eu acho que não posso falar assim, que se dá à ciência. A partir desse processo, dessa observação, que vamos ter a sua conclusão. E essa conclusão, ela parte dentro do método científico, que parte daqueles princípios que eu falei,
Só que esse método científico, ele é muito rigoroso, por conta que ele parte de... ele tem que ter passo a passo sobre o seu processo, por conta dele ser legitimador do conhecimento, por conta que ele busca a verdade do conhecimento. E essa verdade, ela sempre vai estar transitória, ela vai estar em constante mudança, porque a ciência, ela sempre vai estar em mudança. A ciência, ela muda conforme o momento presente. Por conta desse processo, podemos dizer que a ciência ela é transitória. Essa verdade transitória, ela está sempre caminhando com a evolução. Então a epistemologia da ciência, ela vai se dividir entre duas ciências justificáveis, ou seja, o senso comum e o senso científico. Mas antes de falar desses dois sensos, nós temos que entender que a natureza do conhecimento científico, ele vai nascer a partir de um conhecimento justificável. Ou seja, essa natureza do conhecimento científico vai trabalhar três maneiras para podermos explicar mais como o senso comum trabalha e como o senso científico trabalha. Então, a natureza do conhecimento científico, ela vai colocar essas três maneiras. Ela vai tentar conhecer o próprio conhecimento, ela vai tentar achar a sua origem e ela vai tentar conhecer os seus tipos. Ela vai tentar explicar a sua importância daquele conhecimento e ela vai tentar também verificar a evolução daquele conhecimento. Entre essas duas, entre explicar e a evolução, ela vai se dividir que os critérios da sua evolução são estatísticos, ou seja, elas são algo estáticos, que não tem como mais se mover. Essa vai ter também duas mais formas de validação, que são o qualitativo e o quantitativo. Agora nós vamos trabalhar mais o senso comum. O senso comum, ele vai nascer a partir de uma crença não justificável, ou seja, aquela crença que nós temos que o gato preto passa perto da gente vai ser aquele dia de mau sorte para a gente. Por exemplo, aquela crença de que nós não precisamos fazer curso de gastronomia para poder cozinhar. Aquele senso que nós somos e que nós conhecemos vai se diferenciar daquele senso científico, que vai precisar de uma comprovação, de uma maneira de comprovar aquele conhecimento material, daquele conhecimento justificável. Nós podemos dar um exemplo mais completo assim do senso comum. Se eu fazer uma pergunta para vocês: por que vocês tomam água? Vocês poderiam me responder que a gente toma água porque sem água a gente não pode viver. Essa água é uma fonte da nossa vida. Isso é um senso comum, porque ninguém precisou explicar para você. Você conheceu a partir daquele senso comum que já te passaram, que já te informaram que sem a água nós não podemos viver. Então, o senso comum nós podemos dividir entre 4 expressões, podemos falar assim, que vai ser as crenças, daquela que eu já expliquei, do gato preto, passar nós tem má sorte. O não crítico vai ser, por exemplo, eu olho uma fake news na internet e eu já tenho essa impressão errada daquela fake news. O espontâneo, que é daquele conversar, que eu estou conversando com meu amigo e passo algo para ele, esse conhecimento, e ele vai então passando para os outros amigos dele também. E a tradição, por último, ou seja, a tradição vai ser nada mais daquela passar de geração em geração. Então vai ser aquela maneira de eu fazer um bolo, daquela maneira de eu me sentar, daquela maneira de eu falar. Então o senso comum nada mais é do que um conhecimento que ele vai trabalhar com as coisas mais simples possíveis, a partir do conhecimento científico. Então o senso comum nós podemos simplificar que ele não pode ser comprovado. Logo, o senso científico vai trabalhar esse senso de querer comprovar algo. E daí, o que você achou de toda esta viagem explicando o que é epistemologia da ciência? Creio que você deve ter gostado. Vimos que a epistemologia da ciência ela é uma parte do conhecimento que enquadra dentro do campo da teoria do conhecimento. Vimos também a epistemologia da ciência na sua evolução enquanto uma ciência à parte. Vimos que a epistemologia da ciência ela abrange toda essa questão do conhecimento enquanto seu tipo prático e teórico. Lembrando que a epistemologia está dentro desse campo práxico,
que é o campo da lógica aplicada, e também o campo da epistemologia aplicada. Vimos tudo isso e terminamos este vídeo com o intuito de deixar bem claro, brevemente, aquilo do que se trata do contexto histórico e os fundamentos do que é epistemologia da